Salve, salve galera, meu nome é Diogo e nesse vídeo aqui no meu canal eu não vou abordar os temas que eu estou acostumado a abordar, que é Forex e o mercado de opções binárias. Mas eu tinha que fazer esse vídeo como cidadão deste país e eu quero expressar essa minha opinião, né? Eu já adianto que é uma opinião com um foco totalmente libertário, eu sou um libertário. E esse vídeo vai servir para que algumas pessoas conheçam mais esse ideal libertário, que eu acho que é a solução para vários problemas neste país. Então, eu vou falar sobre a Telex Free, vou abordar um tema que eu acho que é o mais importante de todos, que eu vejo poucas pessoas abordando, mas eu já vi algumas pessoas falando já, mas eu vou enfatizar esse tema aqui. Aqui eu tenho um exemplo aqui, né, de algo que acontece. Aqui eu tenho o cidadão, representado aqui por esse carinha, e eu tenho aqui um provedor de serviços, que é esse transporte aqui clandestino, né? Entre aspas. Então o que acontece? Quando você vê reportagens aí da Globo, SBT, Rede Record, eles vão lá filmar, olha aqui o transporte, é um transporte de risco, um transporte clandestino aqui e tal, pá. Aí só que os números, o que acontece? Por exemplo, uma viagem de Brasília para Bahia, ela custa cerca de R$ 140 na rodoviária, tá ok? Para as empresas de ônibus. E uma passagem com o transporte clandestino, né? Custa cerca de R$ 70, quase a metade do preço para o usuário, a metade do preço, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas situações aqui. Eu tenho um cidadão que precisa do serviço, que quer comprar o serviço, e eu tenho aqui o provedor do serviço, né? Isso é visto pela mídia e pelo governo como algo errado, algo que não pode ser feito, né? Eu não consigo ver uma pessoa que está provendo um serviço como um criminoso. Eu não consigo ver. Então, eu também não consigo ver, por exemplo, quando eu vejo reportagens da televisão sobre traficantes, eu não consigo ver um traficante como um criminoso. Me desculpa, né? Como eu disse no início do vídeo, meu foco é totalmente liberal. Se eu vejo um traficante vendendo uma droga para um camarada que sai da casa dele e vai lá no morro comprar a droga e não tem nenhuma coerção, é uma transação totalmente sem violência, né? Eu não estou falando de traficante que mata, eu estou falando daquele cara que vende o produto. Eu enxergo o traficante como um negociante. Apenas isso. Você deve estar pensando, é o que eu vejo. A lógica que eu vejo é essa. Se tem um comprador, logo tem uma demanda e tem um vendedor, eu não vejo esse cara como um traficante. Um outro exemplo, por exemplo, é um camarada que estava vendendo um remédio. Vamos imaginar que ele está vendendo um remédio para emagrecer. Ele vendia remédio e esses remédios poderiam ser vendidos aí, né? Só que ultimamente, nos últimos 2 anos, a Anvisa, que é o órgão mais fascista deste país, começou a proibir o uso de remédios para emagrecer. E eu, como sou gordinho, estou atento aí a essas leis, né? Então a Anvisa começou a proibir. Então aquele camarada, aquele trabalhador, aquele pai de família que vendia remédios para emagrecer, ele com uma canetada governamental, ele passa para o campo da ilegalidade. E contudo ele passa a ser um traficante, sabe? Com uma canetada do governo. E ele esquece que tem pessoas querendo comprar o produto e tem um vendedor. Mas temos aqui no meio o governo. O governo para coibir o livre mercado. O governo sempre está ali para coibir o livre mercado. E agora eu vou, por exemplo, da Telex Free, que está acontecendo com a Telex Free. Então, o que eu rogo é o direito do cidadão
em pleno gozo das suas faculdades mentais, de ingressar na Telex Free aonde ele quer que ele entre, onde ele quer, onde ele sentir, né, vontade de colocar o dinheiro dele, tudo bem, desde que ele tenha plena ciência do que está fazendo, né? Ele ganhou o dinheiro dele de forma legal e está investindo na Telex Free, está comprando plano VoIP, sabe? Então ele tem o direito de fazer isso. E é por esse direito que eu brigo aqui. Então, este governo, ele vem talhando o direito do cidadão há anos. E pouca gente percebe isso. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Ver o governo proibindo as pessoas de fazer as coisas comuns, né? Com um argumento, vamos proteger você. Vamos proteger você de você mesmo. É proteger o indivíduo do próprio indivíduo. Tem um livro bastante interessante que é Defendendo o Indefensável, né? Que ele aborda vários temas como esse. O governo adotando essa bandeira querendo me proteger. O governo querendo me proteger de mim mesmo. E é algo que ele não tem sucesso. Ele não tem sucesso em me proteger de mim mesmo, das minhas atitudes. Desde que as minhas atitudes não prejudiquem o meu próximo. Sabe? Então, se o governo se posicionou perante ao tabaco, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele se posicionou perante o tabaco. Tá lá, escrito lá. Fumar causa isso, causa aquilo. Beleza. Coloca lá um aviso na Telex Free também, antes de ninguém entrar, ó. O governo se posicionou que a Telex Free tem indícios de pirâmide, tal, tal, tal. Fuma quem quiser, entra na Telex Free quem quiser, né? Então, a gente vive nessa hipocrisia governamental, a gente tem que pagar 27% de imposto de renda, né? O fumo e o álcool são uma das drogas, o álcool na cadeia das drogas é uma das drogas mais perigosas e é vendida livremente no Brasil. As outras drogas que não são tão perigosas assim, por exemplo, a marihuana, a cannabis ativa, não é vendida, é proibida no Brasil, né? O governo gasta milhões só combatendo os usuários dela, né? E vivemos nessa hipocrisia. O cigarro é liberado, vivemos nessa hipocrisia. Então, já que eles estão falando que a Telex Free é nociva para o sistema econômico, né? Se tal sistema econômico que é vergonhoso e pedante que estamos localizados, em termos de liberdade econômica, estamos localizados em 100º lugar. Somos o país com a 70ª economia mais livre do mundo. Então tem 100 países na frente do Brasil com economia mais livre do que a nossa. A nossa economia não é livre. A nossa economia não é livre. O Sandro Rossi disse no vídeo dele que se a Telex Free tá vai para outros países, são recebidos lá com cafezinho na mão, sabe? Então a nossa economia não é livre, né? Os nossos impostos são sufocantes. Para um empresário montar uma empresa aqui dentro desse país, é algo... Ele tem que preencher uma papelada exorbitante, juros exorbitantes, uma burocracia do caralho, sabe? Então, isso neste país está errado. E eu não quero que o governo interfira no que eu faço com o meu dinheiro. Se eu quero colocar o meu dinheiro ali, eu tenho direito. E eu estava assistindo aqui toda a sessão lá do Acre, agora, eu esqueci o nome. Vi vários depoimentos de deputados que estão pensando mais na reeleição, mas apoiaram a Telex Free por unanimidade. Parabéns. Só teve uma frase que me chamou a atenção em tudo. Que o cara falou bem assim: olha, o risco de se investir na Telex Free parece que é o mesmo risco de se investir na bolsa. E sim, ele tá certo. Ele está certo. Eu mexo com bolsa, eu sei o que ele falou. Ele está certo. O risco de se investir na Telex Free é o mesmo risco de se investir na bolsa, como outro risco qualquer. 93% das empresas que abrem no Brasil fecham em 2 anos. Esse dado é real.
Por que tá com esse negócio, esse mimimi com a Telex Free agora? Se a Telex Free fechar, e vamos imaginar, a Telex Free fechou. E aí? E o tanto de empresa que não já fechou nesse prazo, que fecha todo dia? Vamos parar com essa hipocrisia. E olha, eu entrei na Telex Free no começo e não renovei o meu contrato. Não estou mais na empresa. Estou defendendo ela aqui porque eu acho isso certo. Defendendo não, defendendo a minha liberdade. Porque o governo ele gosta de talhar a liberdade do cidadão e o cidadão não consegue ver isso. Então eu fico chateado com essa situação. Se Telex Free for pirâmide, não, sabe? Deixa o cidadão entrar. Deixa o cidadão lá se fuder. Então o cidadão tem que ter o direito de entrar e perder o dinheiro dele. E os novos que vão entrando tem que saber. Tem lá, tá um aviso aqui, igual tem na carteira de cigarro, sabe? Simples. E deixa o cidadão trabalhar. Mais de 1 milhão de divulgadores querendo trabalhar. E a juíza não deixa eles trabalharem. Sabe? Isso não tem lógica, não tem cabimento um negócio desse. Era esse recado que eu queria dar para vocês. Pesquisem mais sobre o foco liberal neste país, agora que o Brasil deu uma acordada aí, né? Apesar que depois dos 3-0 na Espanha ele deu uma cochilada de novo. Espero que seja um sono breve. Mas vamos brigar por nossa liberdade aqui neste país, que vem sendo talhada por esse governo ditatorial e fascista, né? Por essas decisões. Ah, você não pode fazer isso. Eu sei o que é melhor para você. Se eu sei o que é melhor para você, você não pode fazer isso. Não podemos aceitar isso. Não podemos conviver com isso. Devemos exercer a nossa liberdade econômica. Devemos colocar o nosso dinheiro onde a gente quiser. Desde que não prejudique o próximo. Aí você pode falar, ah, mas pirâmide prejudica, pode prejudicar o próximo. Posso usar o exemplo do cigarro também. Se eu fumar aqui do lado de um cidadão, posso prejudicar ele, né? Por isso que em lugares públicos, não é proibido fumar, né? Você tá num bar, tem uma área lá dentro de um bar que você vai lá e fuma, área de fumantes, né? Então, se o cara da Telex Free quer ir lá divulgar o negócio dele, quer entrar dentro da pirâmide, como diz o governo, deixa ele entrar. E deixa os outros cidadãos a par disso. Só isso. Não precisa desse reboliço todo. Tá ok? Era essa a minha opinião que eu queria dar sobre esse caso do Telex Free, prezando primariamente pela liberdade individual do cidadão, que vem sobre tudo, que é mais importante para mim, a liberdade do cidadão. É isso, galera. Tchau.